minha senhora. Obrigado, parte, pó. Eu tô dando livramento pro homem da tua família. Ui, Jesus, cuidado senão vai cá, gente, segura. Tá filmando ali o crente aranha, pega, caiu no altar. O Crente Aranha é um cara muito legal que já apareceu aqui no canal várias vezes, depois eu conto mais pra vocês. Vamos lá, o Conselho Tutelar fez uma advertência aos pais do falso profeta Miguel, o Miguelito, Miguel Oliveira, que agora já tem 15 anos, tá? Porque quando a gente começou a falar sobre ele aqui nesse canal, ele tinha 14, e eu fui um dos primeiros nas redes sociais a chamar a atenção do Conselho Tutelar, pra saber dos pais, pra saber quem comandava aquilo. Eu tenho muita convicção que após os meus reacts, outros canais grandes começaram a fazer, porque eu vejo as datas, e o Conselho Tutelar tomou um alerta, que foi assim com o Flávio Amaral. Eu falei num vídeo aqui que ele foi o responsável pelos de uma travesti, e isso tomou uma proporção muito grande que até a Erika Hilton denunciou ele ao Ministério Público. Enfim, o Miguel diz que virou alvo de ameaças e acusações e especulações por explorar a fé alheia. O Paulo Capelli do Metrópolis apurou que representantes do conselho entraram em contato com a família desse moleque agora, na terça-feira, no dia 29 de abril passado, e que proibiram a divulgação de vídeos dele na internet, da atuação dele nos cultos evangélicos, além de mais um monte de outras proibições. Tá? Eu vou contar tudo aqui. E dei um alerta aos pais, sendo que ele já até descumpriu algumas dessas determinações. Ao contrário do que eu falei aqui nos últimos vídeos que eu fiz sobre ele, um ao vivo e um gravado, eu não acho mais que somente os pais são responsáveis por usá-lo aí como uma máquina de fazer dinheiro. Esse garoto, ele tem mente diabólica, perversa, perigosa e que precisa de muita atenção. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, apresentadora infantil, patinadora, boneca Suzy, a boneca Lu, a boneca Bate Palminha, que ainda vão aparecer todos aqui. Vocês estão vendo que a gente tá na casa nova, portanto, no estúdio novo. Eu estou muito feliz que esse é o primeiro vídeo no nosso novo estúdio, que ainda está com as mesmas coisas, mas logo vai aparecer tudo de novo aqui atrás. E eu quero dizer pra vocês seguirem logo esse canal, mete o dedo aqui e não só seguir o canal, mas também hypa pra gente chegar ali entre os 100 mais legais da semana. Aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se pra você, ó, mandar um dinheirinho, um matinho, uma coisinha qualquer pra gente continuar fazendo vídeos legais todos os dias, porque todo dia tem vídeo nesse canal e é muito bacana seguir o Márcio Rolim. Se você chegou agora, põe seu dedo aí e vamos de profeta pilantrinha que foi proibido de cometer as suas pilantragens pelo Conselho Tutelar. Fideke duque teke tocatá, o que teke duque se que tecatá, o fideke tacató que teke té, o fideke duque teke tacató, o que tataraca tacatá. Poucos aqui estão entendendo o que eu tô fazendo. A casa é minha e vai ter tudo lá. Abre a boca! O Miguel Oliveira, a priori, poderia continuar pregando nas igrejas, mas sem a exposição midiática nas suas redes sociais, ali nos veículos de comunicação, no Instagram dele, que ele tem milhões de seguidores, sei lá, 1 milhão, 2 milhões. Em caso de descumprimento, os pais do Miguel de Oliveira estão sujeitos a sanções legais, que pode levar ao afastamento do filho. Olha que loucura. O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de que o Miguel estaria possivelmente envolvido em situação de exploração religiosa com suposta finalidade financeira e negligência dos genitores. Essa conversa com a família do pastor Mirim rolou na cidade de Carapicuíba, aqui em São Paulo, onde ele mora, e foi aí acompanhada por uma equipe de psicólogos e neuropsicólogos que fizeram várias orientações. O Conselho Tutelar e o Ministério Público de São Paulo se debruçaram sobre o quadro de violência psicológica que o Miguel tem sido submetido, porque sim, ele é submetido à violência psicológica, ele é obrigado a fazer essas coisas. Pelo menos até então é o que se sabe, né? Isso tudo aconteceu após os vídeos dele viralizarem nos últimos 2 anos. Mas aí o Conselho Tutelar resolveu proibir de uma vez que ele continuasse pregando nas igrejas. Fim, não pode mais ir na igreja fazer pregação por tempo indeterminado. Essa decisão foi tomada após o jovem receber ameaças decorrentes de declarações polêmicas feitas durante alguns cultos evangélicos. Além disso, o Miguel deverá se afastar das redes sociais,
incluindo seu perfil no Instagram, ou seja, ele não pode postar. E ele ainda tem que retomar as suas aulas presenciais na escola, que ele estava estudando de forma online. Olha que loucura, esse garoto não ia pra escola, vocês estavam sabendo disso? Ninguém estava sabendo disso até o momento que o Conselho Tutelar foi na casa dele falar com os pais. Ele não ia pra escola e ele tem 15 anos agora, na época que a gente fazia vídeos ele tinha 14. E obviamente que a primeira regra ele já quebrou e ele foi dar entrevista, que ele não podia, tá? Mas mesmo assim ele foi. Lá na entrevista na rádio ele disse o seguinte: eu não quero problema com ninguém, eu quero viver em paz, eu quero todo mundo como meu amigo. As pessoas não querem ser meus amigos, eles querem ser meus inimigos. Gente, quem diabos quer ser inimigo do Miguel, de 14 anos, de 15 anos? Quem diabos são essas pessoas no planeta Terra que querem ser inimigas do Miguel? Quem botou isso na cabeça dele? Quem deu essa ideia pra esse garoto? De que as pessoas querem o mal dele, querem ser inimigas dele. Faz o menor sentido, tá? Essa declaração que ele deu em entrevista a uma rádio evangélica que ele não podia dar. Enfim, o estopim dessa história aí que deu início da ação do Conselho Tutelar foi a cura da mulher com leucemia. Vocês lembram que a gente fez um vídeo aqui que começava com essa história, que a gente contou a história dessa mulher e que a gente viu esses vídeos que a gente tinha disponível e que ela foi curada ou que ele rasga o papel, enfim. Pois é, essa mulher veio a público se explicar. Vamos ver o vídeo dela. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly, eu sou a moça do vídeo que tá repercutindo aí nas redes sociais. Não queria que tivesse acontecido isso porque eu não sou uma pessoa exposta, mas devido aos fatos e acontecimentos eu vou vir aqui dar uma explicação pra vocês que muitos estão pedindo, né? Pessoas dizendo que eu poderia estar morta. Eu fui fazer uma visita nessa igreja em Alphaville e ele me chamou dizendo que Deus já havia me curado de um câncer, que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. E realmente eu tinha câncer. Eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Passei por uma fase, um momento muito difícil da minha vida, que quem me conhece sabe. E o que acontece? E naquela parte, quando ele rasga aqueles documentos, ele não tá rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Então eu acredito que assim as pessoas estão interpretando de uma forma diferente. Não, amiga, no vídeo, nós reagimos ao vídeo aqui, ele diz, tá aqui seus laudos médicos, tá aqui seus exames. Daí ele rasga os exames, não tem mais leucemia. Ele fala isso com todas essas palavras. Você mesma está desmentindo ele agora aqui. Que não é aquilo, quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada. Quem cura é Deus e a nossa fé. Então ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo. Ele rasgou folha sulfite. É que quem disse foi ele, tá, amor? Quem disse foi ele que rasgou os laudos. Onde ele escreveu, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados, eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim, né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. É porque ou você ou alguém da sua família ou alguém conhecido sua deu esses dados, essas informações pra ele, ou vocês combinaram isso. É muito óbvio, é muito simples. Enfim, mas vamos voltar pro Conselho Tutelar, que essa é a parte mais deliciosa dessa história toda. Essa medida do Conselho foi definida em uma reunião entre o Conselho Tutelar, os pais de adolescentes, que são a Érica e o Marcelo, e o pastor Marcinho Silva, que é líder da Assembleia de Deus do Avivamento Profético, onde o Miguel costumava pregar. A suspensão inclui também qualquer tipo de pregação ou manifestação religiosa online. Ainda não há um prazo definido para a retomada das suas atividades religiosas e digitais, ou seja, não pode usar Instagram e não pode fazer pregação. A Promotoria da Infância e da Juventude do Ministério Público de São Paulo está acompanhando aí esse caso dele, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, o qual ele se enquadra. Acho que ele está ansiosamente esperando, não se enquadra mais. Vale lembrar uma coisa, tá? O Conselho Tutelar de Carapicuíba emitiu uma advertência aos pais do Miguel. Os pais do rapaz podem enfrentar sanções como perder a guarda do filho. E essa decisão foi tomada após o jovem se tornar alvo de ameaças de ataques virtuais, ou seja, todo mundo atacando ele. É crente, é pastor, todo mundo fazendo vídeo, várias coisas, chamando ele de farsante, de pilantra. O pastor Marcinho dessa igreja veio a público dar uma declaração. Se liga no que ele disse. Teve um pregador que foi num congresso, que eu admiro esse congresso, respeito o congresso, repetindo, nada contra o congresso. Ele falou, lugar de criança não é falando de Paul the King. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Isso, né? Não é lugar de criança, não é no púlpito. Lugar de criança não é no tráfico. Lugar de criança não é na pornografia. Lugar de criança é onde Deus quer colocar ela. Se Deus quiser colocar ela embaixo, coloca.
Deus quiser colocar em cima, coloca. Não, amor, lugar de criança é na escola. É estudando matemática, física, química, história. Isso que é o lugar da criança, tá, amor? E dentro de casa, na rua brincando, aos 12, 13 anos, 14 anos, é no condomínio, na rua andando de bicicleta. Não é com agenda de shows, agenda de palestra de eventos, com agenda ganhando dinheiro. A menos que seja uma criança que é artista, né? E ainda assim, tá cheio de questões, cheio de problemas agora para as crianças que são artistas, que o pai tem que assinar um monte de documento, só pode gravar até tal horário. É super complicado. Então, ele tá fazendo uma agenda comercial, ganhando dinheiro, e tem adultos gerenciando o dinheiro que ele tá ganhando. A gente vai chegar no momento delicadíssimo desse vídeo aqui, que vocês vão ficar assim, ó, boca aberta, impressionados, que é um dossiê que um cara fez sobre o Miguel desde quando ele era criancinha. Tipo assim, tinha 6 anos, já usava terno, já usava microfone, aparecia igreja. E quem fez isso com ele? Miguel compartilhou o seu testemunho que até os 3 anos de idade ele era mudo e surdo. O senhor conheceu o Miguel nesse tempo? O senhor sabe dizer se esse testemunho é verídico? Não, o nome dele falou em grupos de pastores como chacota. E pessoas chamam, tipo assim, se tivesse a chave do inferno, já jogava ele no inferno. Aquele menino só queria falar de Jesus. Foi afoito. Respondeu a pergunta do cara? Você sabia que ele teve um problema na infância, que era surdo, que era mudo? Você sabe que quando alguém pergunta pra ele sobre essa história, ele fala que ele nunca viu o exame, nunca viu o laudo, que é a mãe dele que conta. E toda vez que alguém pergunta pra mãe dele, ela começa a dizer que tá com dor, tá passando mal, tá desesperada, e ela nunca conversa. Eu vou contar pra vocês porque a gente não vai exibir essa parte do documentário, porque é um trabalho que um cara fez muito bom, e eu vou deixar o link pra vocês assistirem o documentário completo sobre a vida do Miguel, a misteriosa e desgraçada vida do Miguel. E eu não vou reagir a isso aqui porque afinal é o trabalho do cara, né? Mas ele conta que a mãe inventou essa história e ficou falando pra ele desde sempre, e ele começou a repetir isso dentro das igrejas. Então não tem fundamento nenhum. Essa história é mentirosa. Essa história não existe, de que Deus curou ele de ser surdo e mudo. Não existe laudo, não existe um exame, nada. Até porque são apenas 15 anos atrás, você tem todos os registros. Eu fiz uma cirurgia há 45 anos atrás, tem um registro da cirurgia no hospital hoje. Imagina de uma cirurgia, de um trabalho de um hospital há 15 anos atrás. Essa história é falaciosa e o Marcinho desconversou e não respondeu. Foi muito afoito. Mas ele tá aprendendo agora. Eu segurei ele tem pastor. E a igreja aqui, ela tem regra, tem rédea. Se não tivesse, eu deixava ele do jeito que tava. Mas é um menino que ama Jesus, ele ama falar de Jesus. Eu quero pedir aos pastores, aos líderes, não deixa a pessoa subir no altar para falar de alguém. Manda pregar a palavra. Muito cinismo desse Marcinho, né? Ele errou. Não foi ele que errou. Ele não errou não, tá? Quem errou foi toda a corja de pilantras por trás dele, que faz a agenda dele, que vende a palestra dele, o show dele, que faz ele pedir dinheiro. Ele errou. Por acaso ele sozinho teve essa ideia de virar pastor? Ele sozinho teve essa intenção? No documentário que eu vou deixar pra vocês aqui linkado, logado, o cara explica que a mãe dele tava passando por dificuldade, o pai era um fracassado social alcoólatra, e ela começou a levar ele nas igrejas e percebeu que ele tinha assim uma coisa, um dom da palavra, que eu não acredito em dom, mas é mais ou menos isso, falava muito bem quando ele tinha 6, 7 anos, e ela viu nisso uma maneira de ganhar dinheiro. Enfim, nessa entrevista aí, o Marcinho, ele negou, tá? Que ele foi intimado pela polícia e que ele vem respeitando todas as medidas que foram impostas. Ele reconheceu que o Miguel cometeu erros, mas que está sendo tudo corrigido, né? Pelo conselho, pelo Ministério Público e também pela própria igreja, porque segundo ele mesmo, ele tem pastor. E ele disse que apesar da repercussão, o Miguel não tem nenhum cargo oficial na igreja e é apenas um membro. O Marcinho também criticou a forma como alguns líderes religiosos têm atacado o Miguel na internet, inclusive chamando ele de trombadinha. Eu vou mostrar pra vocês. Não sei se você já viu uma falsa profetisa da cara inchada, o zoião inchado. Ela é a líder da gangue. Vou dizer pra vocês quem é essa mulher. Essa pastora da cara inchada que ele tá falando é a Susana Paula. E lá no cara do Fuxico Gospel tem 2 vídeos de 1 ano atrás chamando ela de líder de uma gangue, como esse cara aqui faz. É sensacional esses vídeos, vocês têm que assistir. E essa mulher que tá passando aí, vocês estão vendo aí na foto, ela tem uma deformidade, ela é uma pessoa com deficiência, na verdade ela tem uma síndrome. E ela é uma pastora que ela pede muita grana, ela é envolvida em vários esquemas, ela tem muitos problemas com fiéis, tem vários áudios gravados dela, e é essa pessoa aí que ele tá se referindo. É o marido dela que fazia a agenda do Trombadinha. Pega esse povo e vê se tem uma Bíblia perto. Aí o Trombadinha...
Gente, se ele te engana, tu não vai sobreviver quando o homem da iniquidade, o falso profeta, o anticristo se apresentar. Se um trombadinha de 14 anos, falando um monte de blasfêmia e asneira, dizendo que está orando em línguas, convence algum de vocês, quando o jogo começar, você não sobrevive. Forte, né, gente? Trombadinha. Nem eu, que sou abusado, falaria uma coisa dessa. Ainda segundo lá o Marcinho, o pastor, o Miguel, ele não enriqueceu com as pregações, tá? Ele vem de uma família muito humilde. A gente sabe que ele vem realmente de uma família muito pobre. Na declaração ele diz o seguinte, que o dinheiro que ele ganha não é suficiente para ele enriquecer. Então quem é que tá enriquecendo com o valor da agenda dele? Que a mãe dele mesmo, tem prints da mãe dele que manda pros pastores, pros eventos, pros locais que contratam, dizendo os valores, que são valores altíssimos. Lá na entrevista, o Miguel disse o seguinte: eu chorei muito, né? Me decepcionei muito, me entristeci muito, porque eu amo estar no altar. Hoje eu vi o altar e chorei muito porque eu quero estar de volta, pregar novamente, mas é o templo de Deus e eu não posso ser contra. Se é da vontade de Deus, eu tenho que acatar. É que na verdade é a vontade do Ministério Público. Mas eu creio que logo vou passar por isso, daí vai ser um grande testemunho. Eu tenho recebido ataques como Cristo recebeu e mesmo assim ele continuou fazendo a sua missão. E claro, antes de tudo que vier sobre mim, Deus já criou um escudo de proteção na minha frente. Então essas críticas eu rebato sim com o coração. Daí vocês percebem que mesmo o conselho tutelar, um psicólogo, um neuropsicólogo, todo mundo conversando com ele, com os pais, enfim, ele não teve em nenhum momento uma mudança de perspectiva. Ele não proporcionou a si mesmo nenhuma possibilidade de achar que estava fazendo algo de errado. Não. Ele acha que ele está sofrendo ataques, que ele tem inimigos e que querem acabar com ele. Ele disse nessa entrevista que as pessoas querem destruí-lo. Quem é que quer destruir o Miguel, gente? Quem que quer destruir o Miguel a esse ponto da vida, a essa altura? Talvez sim. Talvez outros pastores aí que estão vendo, né, as suas lideranças não ganharem mais contratos para ir nas igrejas fazer pregação paga, né? Agora é só o Miguel que tá bombando, sabe-se lá. E eu gosto muito que nessa declaração dele ele se compara a Jesus, né? Jesus sofreu e tal e continuou, então eu também vou sofrer e vou continuar a minha obra. Mas olha só, gente, o Miguel, ele acabou sendo visto em público, foi a primeira aparição dele em público após a proibição do conselho tutelar. Vamos ver. Ó, ele aparece ali entrando nessa igreja, Balneário Camboriú, tá? Cheio de segurança. Um segurança na frente, um segurança atrás. Já aqui, ó, dá pra ver ele ali, ó, com o pessoal controlando ali a entrada dele, pra onde ele tem que ir. Vocês percebem? Ele tá totalmente amparado ali por pessoas que parecem ser seguranças. Ou seja, ele já apareceu em público depois dessa proibição. Ele foi numa igreja, mas enfim, não fez foto com ninguém, não falou com ninguém, somente com o pessoal dele. Essa aparição dele aí, ele foi no Congresso Internacional das Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Sei lá que porra é essa, que foi realizada em Balneário Camboriú. Ele foi pra lá, tá? Que é em Santa Catarina, obviamente. Esse evento é um evento pentecostal, conhecido por reunir os pregadores, os missionários de várias partes do país e do mundo, inclusive, e conta aí com milhares de participação durante dias e dias de programação. Mas ele não foi autorizado a subir no púlpito, nem pra ficar junto de outros pregadores, e inclusive ele nem ficou até o final. Ele já foi embora e não fez foto com ninguém. Após isso, ele foi visto em uma igreja em Balneário Camboriú, no púlpito, e disse uma frase em inglês. Sim, ele descumpriu a ordem do conselho tutelar, falou naquele inglês que a gente já conhece, the king, the power, the power, the blá 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 blá, e obviamente que tinha que ser em Balneário Camboriú. Inclusive, na entrevista que ele deu à rádio, ele falou uma coisa bastante interessante. Ele disse o seguinte: mas lembrando que eles podem me tirar do altar, das redes sociais, mas nunca vão poder tirar a minha intimidade com Deus, a minha vida, a minha oração e a minha consagração. A oração que eu tenho feito para Deus é: tire tudo de mim, só não tire a tua presença. Mas Miguelito, sério, Deus pode tirar realmente tudo de você? A sua grana, os seus cachês, todo o sucesso que você alcançou, o seu 1,5 milhão de seguidores? Pode realmente? Você vai ficar bem com isso? Você vai ficar em paz com isso? Ou você quer de fato ser uma estrelinha gospel, que é o que você é, fazendo dinheiro, enganando as pessoas e pedindo dinheiro? De toda forma, tá, gente? O Miguel vai permanecer afastado das atividades públicas, orando e aprendendo ali na igreja dele. O retorno ao púlpito depende muito das resoluções, das questões jurídicas envolvendo esse caso. Tem inclusive um comentário de um cara no X que é sensacional, adoro. Eu vou ler aqui pra vocês. Ele diz assim: escola pra quê? Se ele é profeta e fala em línguas. Pra que escola, gente? Isso é uma ditadura acadêmica. Ninguém precisa saber ler e escrever para ser pastor e falar em línguas. Ele coloca a mão na palavra sagrada e já sabe o que está escrito ali. O Brasil está virando uma ditadura da educação. Daqui a pouco vão dizer que a educação tem que ser obrigatória mesmo para quem quer aprender línguas sagradas do evangelismo neopentecostal.
Sacaram? Enfim, não demorou muito para ele desrespeitar mais uma ordem do conselho, né? Obviamente que ele ia fazer isso. Miguel Oliveira realizou uma publicação misteriosa no Instagram. Por volta das 13 horas na quinta-feira do dia 1º, esse moleque, ele divulgou uma foto que vocês estão vendo aí, amordaçado com um versículo. A princípio, a publicação foi feita através dos stories ali no Instagram, só que foi parar em toda a internet. Nessa imagem, ele compartilha um versículo bíblico que fala de perseguição. No contexto da passagem, Jesus está dando as instruções, vocês estão vendo a imagem aí, vocês estão lendo, e seus 12 discípulos sobre como evangelizar outras cidades. Entre o conselho publicado pelo Miguel Oliveira, o Cristo também fala sobre curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Ou seja, ele não apenas está se comparando a o que Jesus, a censura, a tudo que Jesus viveu há 2000 anos atrás, né? O indivíduo histórico, né? O homem Jesus passou, né? Por a perseguição, os governos, os políticos da época, todo mundo perseguiu ele porque, de fato, ele era um libertário. Então, o Miguel se coloca nessa posição, só que ele não é. Na verdade, ele é um pilantra que pede dinheiro para as pessoas. E essa publicação foi apagada depois, tá? Obviamente que todo mundo catou. E quem tem essa ideia aos 14 anos? Você colocar uma mordaça na boca, uma foto em preto e branco e uma mensagem bíblica. Quem? O Nicolas Ferreira. Brincadeira. Obviamente que as pessoas que estão manipulando toda a sua agenda, o seu dinheiro e que estão muito preocupadas com essa decisão judicial aí. Vale lembrar, assim, que embora ele tenha várias polêmicas envolvendo milagres, curas, a última controvérsia dele, a última que deu essa merda toda, foi um vídeo em que ele aparece pedindo R$1.000 de oferta os fiéis ali no púlpito, pedindo R$1.000. Mas deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Nesse dia que ele foi nessa igreja, que ele surgiu com esses seguranças dele, ele saiu de lá e ele deu uma entrevista, tá? Ele disse que ele foi agredido, que ele foi humilhado, que esbarraram nele, que foi a maior confusão. Nesse congresso aí que é dos Gideões missionários da última hora, que foi lá em Balneário Camboriú. Segundo ele, a sua entrada foi impedida e ele chegou a ser retirado à força do local com agressão. Vale lembrar que não tem nenhum vídeo de agressão nenhuma, ele não tem provas disso que ele falou, que ele afirmou, então ele já tá criando fique aí pra justificar o fato de que ele provavelmente não poderia ficar muito tempo ali dentro daquela igreja, que iam acabar chamando ele no púlpito, iam acabar chamando ele em algum lugar, ele ia descumprir uma ordem judicial. Bora ver ele contando essa lorota dele. Pra vocês, fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio, me tiraram a todo custo, não estão querendo me deixar mais entrar. Começaram a empurrar pessoas que estavam querendo tirar foto comigo. Eu estou dizendo para vocês que eu não quero problema com ninguém. Eu quero tratar bem as pessoas como eu tratei. Mas eu fui agredido por seguranças aqui de dentro. Imagina, por que algum segurança agrediu um garoto de 15 anos? Qual a razão? Onde estão essas imagens de agressão? Quais são os seguranças? Mas qual foi a razão para eles te agredirem? Esse menino é um mentiroso compulsivo. Ele não é apenas um falsólatra, ele é um mitônomo. Ele é mitomaníaco. Porque ele inventa mentira atrás de mentira. Isso é história. A própria instituição não deu nenhuma declaração sobre isso, ignorou completamente. Não quero ferir o escândalo, somos irmãos de Cristo pela obra missionária. Mas fui desrespeitado aqui, viu? Desrespeitado, agredido e eu não vou desrespeitar ninguém. Bom, essa declaração dele, que vem depois da ordem judicial, causou muita controvérsia, tá? Muita gente falou na internet, os internautas, os fiéis, dividiu as opiniões, enfim. Parte do público cobrou explicações da organização do evento. Eu explico para vocês. Eles não deram nenhuma declaração, eles têm muita cautela ao falar. É um evento muito grande, muito antigo, reúne gente do Brasil inteiro e não tem registros visuais claros, nada. O que diz é que ele chegou lá, ficou um pouco e foi embora. O próprio Congresso de Gideões não tem imagens internas do evento, ou seja, fizeram somente com o celular. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe quem mais se pronunciou sobre o profetinha Miguel? Ele mesmo, o rei da Miguel, Silas Malafaia, que afirmou que o pastor Miguel Oliveira é uma farsa. O que o Malafaia falou? O que o Malafaia falou sobre o Miguelito? Ele disse o seguinte: sou um pastor pentecostal, creio nos dons espirituais, mas Miguel Oliveira é um menino que tem gente manipulando por trás. É um garoto muito inteligente, que tem capacidade de imitação, mas o que ele faz não é espiritual. Isso aí ele aprendeu com gente mais velha, de ver gente mais velha fazer. Ele tá repetindo porque é um garoto de muita inteligência aguçada. É só ver pra comprovar o que eu estou falando. Agora, que absurdo, né? A gente aqui tendo que concordar com o Silas Malafaia. Que sacanagem, né, gente? Pelo amor de Deus. O Malafaia tá certo aqui. Ele imita. Ele aprendeu isso. Ensinaram pra ele. Ele é um mentiroso. Ele é um safado. E o Malafaia tem razão. O Malafaia tá puto da vida também. Porque, né? Tá sobrando menos aqué pra ele. Porque agora todos esses pastores mirins estão ganhando mais dinheiro do que ele. Lembram
que eu falei pra vocês que tem um doc de um cara que fez um dossiê sobre o Miguel? Eu vou botar só o comecinho pra vocês, porque é tipo assim, seríssimo, sericíssimo. E eu vou deixar o link, porque eu acho que vocês têm que assistir no canal dele. Se chama No Entanto, ele tem 500 mil de inscritos. Eu não conheço ele, não sou seguidor, não sou membro, não sei se ele é pastor, não sei nada dele, não sei nem o nome desse cara. Mas eu vou botar aqui pra vocês, porque eu acho que é justo que vocês assistam lá, tá bom? Então tá só uma assistidinha de leve na história toda que ele conta. Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Vocês estão vendo desde que idade o Miguel já fazia pregação? Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando Missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando a minha presença. A história que eu vou contar a vocês hoje vai fazer você enxergar com outros olhos o sistema religioso e até que ponto as pessoas são capazes de mentir para terem lucro dentro da igreja. Eu vou compartilhar com vocês a verdadeira história de Miguel Oliveira. E quem... Não, eu não vou passar esse vídeo aqui, porque esse vídeo é desse cara, o link tá logo abaixo na descrição, vocês corram pra assistir e tem coisas estarrecedoras sobre o pai, sobre a mãe, sobre os parentes, sobre a justiça, sobre outros pastores, mensagens de WhatsApp, prints, vários vídeos do Miguel quando era pequenininho, sobre a história da doença, sobre como a mãe inventou essa história da doença dele e como ela manipulou esse garoto desde pequeno para que ele passasse a sustentar a própria casa, exceto uma única irmã que se desvencilhou da família por razões outras. Mas ele, desde pequeno, tipo a Larissa Manoela, já sustentava a casa, a mãe, o pai e todo mundo. Eu preciso dizer pra vocês que isso nunca vai parar. Nunca. Todo tempo, todo dia, toda hora, vai surgir um mini pastor fazendo coisas absurdas, indizíveis e sendo manipulados por adultos por trás. O novo da onda agora, aí, o que tá aparecendo, é esse garoto aqui. Em 2022, um irmão passou por mim e disse: o senhor conhece pastor Zé Carlos de Lima? E foi nesse momento que eu vi as pregações dele. E naquele momento fiquei arrepiado, porque o Deus dele e o meu Deus está habitando no coração dele. Por que uma criança desse tamanho, dessa idade, tá fazendo isso quando ela poderia estar brincando? Brincando. Tá na escola, pintando, não sabe nem escrever, não sabe nem ler esse garoto ainda, sei lá se ele já sabe ler. Deus, ele está falando no coração dele. Esse homem, esse é o homem de Deus. Esse é o homem de palavra. E eu digo pro Senhor, pastor Zé Carlos de Lima, que Deus está completando a vida do Senhor. Deus está te abençoando, homem de Deus. E ele respira igual aqueles adultos falando, eles têm os mesmos trejeitos, eles copiam, são imitadores. Imagina, né, essas crianças colocando isso tudo assim na escola, na arte, na ciência, na música. Imagina você levar todo esse talento, essa habilidade pra uma coisa grandiosa como é a escola, como é a literatura, como é a poesia, como é a matemática, a física, a química, como é a história e a geografia. Imagina, gente, seria incrível. Mas não, eles optam por esse caminho de transformar esses garotos nesse tipo de gente que no futuro vai crescer e vai fazer isso aqui, ó. Aqui tem uma serpente. A cabeça da serpente fica aqui, vai dominar a cabeça dele. E a cauda da serpente fica aqui, ó. Aqui a coluna, vai entrar aqui o cóccix. Que é esse negocinho daqui, desse ossinho aqui no cóccix, que vem aqui. Então fica uma serpente aqui, ó. Sexo, cabeça. Então a cabeça dele é sexualizada. Então a serpente domina. Se domina a coluna, domina o sistema nervoso central. Não é possível, gente, não é possível. A cabeça dele é sexualizada pelo cóccix. Se domina a coluna, domina o sistema nervoso central. Domina ramificações nervosas. Aí eu vou tirar a serpente agora. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Tem vezes que é duas cabeças, mas essa dele aqui é uma cabeça só. Tem gente que é de duas cabeças. Mas em nome de Jesus, o anjo do Senhor levou. Fecha aqui, Senhor. Traga paz no coração dele. É isso que esses garotos vão se tornar. Eles vão se tornar esse tipo de gente, esse tipo de pilantra, esse tipo de bandido. Eles vão se tornar essas pessoas. Tem uma frase do Nelson Rodrigues que diz o seguinte: a plateia só é respeitosa quando não estará a entender nada. E a criadora de conteúdo Bárbara Torres, ela complementa essa frase dizendo que um louco só é louco porque tem plateia. Ou seja, a gente tá dando palco pra doido. Imaginem a eloquência comunicativa desses garotos se fosse aplicada para outros fins. Fins reais, fins possíveis. Fins de
pensamento crítico, por exemplo. Quando os adultos dão a responsabilidade de um câncer ou de um problema financeiro a um garoto de 14, 15 anos, eles estão agindo não apenas pelos olhos da fé cega deles, mas pela estupidez, pela ignorância, pela falta de esclarecimento básico sobre coisas simples da vida. Ou seja, só se deixa enganar por um moleque desse quem é inocente. Um indivíduo com o mínimo de instrução jamais seguiria as ordens de um profeta de 14 anos pilantra como esse. Ah, mas tem muitas pessoas famosas, bem instruídas, estudadas que seguem. Vou falar uma coisa pra vocês. Elas não estão vivendo a fé cega. Quando elas estão ali ao lado desses pastores fazendo esse tipo de coisa, elas estão ganhando dinheiro juntamente com esses pastores, tirando o dinheiro de um otário, fazendo uma publi, fazendo um job. Só quem pena, quem sofre, quem acredita nisso é o pobre, é o miserável da periferia, que tira de dentro de casa, que tira da boca do filho, que vende o seu carrinho velho, que vende a casa, que vendeu a sua padaria pra doar à igreja, que vende tudo que tem, que dá tudo que tem, se endivida pra dar R$1.000 de oferta, de promessa ao pastor. É essa gente que é a vítima desses bandidos. Eu espero que essa decisão judicial do Conselho Tutelar perdure por muito tempo, mas eu também não espero nenhuma mudança do Miguel. Não acredito que ele vai voltar uma pessoa renovada e que ele vai ser um jovem de 17, 18 anos que vai namorar, tratar bem uma menina, que vai frequentar a escola, que vai querer ir pra faculdade, que vai ter uma vida normal de um garoto de 17, 18 anos e se tornar um adulto saudável, um adulto bom da cabeça, um adulto passável. Eu não acredito nisso, mas eu torço por isso ao mesmo tempo. Muito obrigado pra vocês que chegaram até aqui neste vídeo. Ó, não esquece, hypa o canal. Hypa. Se você puder hypar, cada um pode hypar 3 vezes, tá? Uma vez a cada dia. Hypa aí esse vídeo pra ele chegar entre os 100, pegar bem ponto. Tem uns hypes que você pode mandar um dinheirinho, tá? Manda um dinheirinho pra titia ali no hype, que aí você dá mais ponto ainda, a titia ganha um matinho pra fazer vídeos novos. Aqui debaixo tem um Pix, um Apoia-se. Tem o link desse documentário maravilhoso que vocês podem clicar pra assistir. E eu vou deixar o vídeo anterior que eu fiz do Miguel aqui, que é muito bom pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo, que é todo dia. Tchau.